Hoje o programa, para fechar nossa sexta-feira, tá só com pautas bem legais, muito bacana. E agora uma mistura de história e cultura e valorização das nossas riquezas, Joelson Cardoso. A gente recebe aqui no estúdio agora os pesquisadores da área de arqueologia, a Ximena Villagrán e o Gilvan Guimarães, que estão aí hoje fazendo umas visitas nos nossos parques arqueológicos. Muito boa tarde, obrigado por estarem aqui na Rádio H2O. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho mais sobre essas pesquisas que tanto nos entusiasmam, né? Entusiasmo e principalmente aqui para Jaguaruna, né? Muito bacana. Ximena, que é pesquisadora da USP, da Universidade de São Paulo? Isso, eu sou professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Da USP. Só puxa esse microfone para pertinho de ti, Ximena. Desculpa. Não, esse aí tu ficou com o telefone prejudicado, ele é mais fraquinho, então puxa ele para pertinho aí. Tá. E aí eu vou começar, Gilvan, perguntando primeiro o porquê da Milena estar em Jaguaruna, para a gente começar a entender essa parceria de vocês aí. Perfeito. Na verdade, porque ela voltou, né? A professora Ximena está sempre aqui na região, já há muitos anos, ela tem pesquisado. E, na verdade, agora eu que estava nessa aproximação. E a gente tem discutido muito, né, o Bica, essa questão. A pesquisa arqueológica está avançando muito e a gente tem se preocupado muito nesse contato, né, de fazer essa transposição didática daquilo que já é consagrado, que já está sendo muito bem divulgado no âmbito acadêmico para a população geral, né? E é isso que esse trabalho em conjunto que a gente está desenvolvendo, a professora Ximena está aí coordenando as atividades de campo, o projeto, né, aqui em Jaguaruna, e eu estou contribuindo, né, trazendo um pouco aí da minha expertise na área da educação, trabalhando com as escolas aqui da região, desenvolvendo um projeto de educação patrimonial. Ah, que bacana! Escolas de que faixa etária, que criançada que tem? Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com o 5º ano e 6º ano, tá? Que são o período que tu vai atuar, né? Então, a gente está trabalhando com a escola aqui no centro da Alciávila e no Camacho a gente está trabalhando com a escola e todos eles tivemos no primeiro momento uma atividade educativa lá na escola, falando sobre arqueologia, como funcionam os processos e metodologias da pesquisa arqueológica, e no segundo momento eles vão visitar o sítio arqueológico. Então já estão todos aí bem ansiosos para segunda-feira ter essa experiência, conhecer a pesquisa em campo. Eles vão visitar então na segunda-feira. Imagina quantos alunos estão envolvidos aí direto no trabalho? Bica, são aproximadamente 100 alunos. Nossa, tá, mas não vão numa vez só, né? Num dia só, em diferentes momentos, vai ter uma rotação. Vocês vão enlouquecer, gente? Não, vão nos deixar... Estou preparando a professora para isso, psicologicamente. Correndo para ter tudo pronto, porque esse dia vai ser essencialmente para a visita deles, né? Porque é uma faixa etária maravilhosa, porque eles interagem muito, né? Então eles têm muitos questionamentos. Eu, ao menos, acho essa faixa etária de 5º e 6º ano, né? É uma meninada que tem muita curiosidade e eles são muito soltos para perguntar. Só que 100 num dia só, tadinha da Ximena. Mas seria bom, assim, que eu quero saber quais perguntas surgem para nós. É super importante também ver e mapear qual que é o interesse, o que não está bem resolvido, o que eles não conhecem, onde que eles gostariam de conhecer mais. Até para a nossa pesquisa também, essa maneira de divulgar e de nortear nossos interesses também, para atender a sociedade. Acho que isso é fundamental. Então, essa iniciativa que veio da mão do Gilvan é super importante para o projeto, sem dúvidas. Ximena, e qual a expectativa de vivência deles? Como é que vai ser essa visitação? O que vai ser proporcionado para eles? Bom, a principal experiência é visualizar, estar ao vivo em campo numa escavação arqueológica, né? Porque a arqueologia tem todo esse interesse, todo mundo já viu os filmes. Bom, essas crianças talvez não, né? O Indiana Jones é mais da nossa época, mas a arqueologia levanta esse interesse pelo passado, pelo que a gente não conhece, o desconhecido, que não sabemos como foi. E estar numa escavação é uma experiência única. Aí você vê, primeiro, essa dinâmica que é lenta, mas que é muito interessante, de como avança o conhecimento arqueológico, as coisas que a gente descobre em campo, e poder contar para eles ao vivo o que sai das escavações sobre as sociedades sambaqueiras, que é o objetivo do projeto, né? Então a gente vai poder ter essa informação linkada de primeira mão. Eles vão ver o que nos permite depois reconstruir esse passado das populações locais aqui da região. Agora tu tá falando isso, eu tô com peso na consciência, porque eu ainda não vi o filme
do meu amigo Gilvan. Eu estava aguardando ansiosamente essa crítica, né? Mas a gente vai ter que programar. Vamos fazer um Cine Pipoca para ver se coloca tudo para assistir. Está disponível no... Tem, a gente já consegue disponibilizar o link. Não é a versão final ainda. A gente tem umas cenas ali que a gente mudou, mas a gente já consegue. Eu te passo depois. Eu vou esperar a tua crítica. Vou, porque eu fiquei os spoilers que a gente botou aqui. Eu fiquei maravilhado com o capricho na produção, com as projeções de como seria, né? Porque eu acho que isso é o que mexe muito com o imaginário nosso e da criançada, de tentar imaginar como é que era essa vida do sambaqueiro, né? Que é muito difícil da gente imaginar hoje como é que alguém vivia numa mistura que não era exatamente nômade, mas não era exatamente... Né, então é muito diferente de compreender isso, né? E eu acho que, com certeza, assim, a gente trabalhar com múltiplas linguagens, né, como essa do audiovisual, trabalhar com as atividades na escola, trabalhar com essa vivência no sítio arqueológico, acho que pode ser muito bacana para os estudantes, né, Bica? Eu já compartilhei com isso contigo, né, em outros momentos. Eu falo como um jaguarunense que cresceu aqui nesse município e pouco soube, né, da nossa história. Né, a gente fala que é o nosso período pré-histórico, mas é a nossa história, né? Independente, é a história, a nossa história de longa duração é a história desse território. Então a gente tem uma riqueza cultural gigantesca, a gente não perde, não deve nada para nenhum lugar do mundo em relação a isso. A gente tem uma escola, uma história muito antiga e que, obviamente, com todo o trabalho aí, que eu acho, seja com as pesquisas de campo que a professora Jimena vem desenvolvendo ao longo desse tempo, seja com as atividades educativas, elas merecem, né, ser socializadas com as pessoas que vivem aqui, né? Eu acho que isso é muito bacana. A gente no bloco passado no anterior ainda, né? No primeiro bloco a gente conversando com a equipe da Fundação Cultural de Laguna, e aí deixa eu brincar com os meus amigos lagunenses. Eu agora posso, porque agora eu sou cidadão lagunense também. A Laguna se orgulha muito de ter prédios históricos, 300 anos. Nós estamos falando aqui de uma história que remonta a milênios, e aí é que tu fica meio fora da casa, assim, né, cara, e tá aqui para ser estudada essa história. Ximena, como é que tu chegou a Jaguaruna, então, a primeira vez? Fala um pouquinho dessa tua história. É uma história também de longa duração, porque faz uns 20 anos que eu vim aqui pela primeira vez, quando eu era estudante de mestrado. E meu orientador, que é o professor Paulo de Blasis, que iniciou as pesquisas assim, com os sambaquis dessa região, ele estava com os projetos, com financiamento da FAPESP, mas também dos Estados Unidos, uma equipe interdisciplinar. Aí eu vim fazer pesquisa no âmbito do projeto dele, num sítio que agora eu estou revisitando e reescavando, que é o Jabuticabeira 2. Então, eu vim fazer esses campos há 20 anos atrás, depois eu fiz doutorado também com outros sambaquis da região, e depois me dediquei a outras áreas do conhecimento, até que agora que voltei para a arqueologia de sambaquis, e eu acho que é super importante retomar esses trabalhos também, porque não pode ficar para trás. É um dos fenômenos arqueológicos mais importantes do Brasil, são as sociedades sambaqueiras. Então, essa pesquisa tem que ser retomada. Não pode ficar com as informações que a gente tinha de projetos de 20 ou 15 anos atrás. Você se descobre coisas novas, né? Por exemplo, faz 20 anos que você pesquisa o Jabuticabeira 2. Nessas pesquisas mais recentes, nessas escavações recentes, o que vocês descobrem de novo? O que muda de informação sobre a história? A gente vai sempre aprimorando, né? Então, essas primeiras pesquisas do professor de Blasis foram essenciais, porque ele primeiro trouxe essa equipe de pesquisadores de várias áreas, ele teve uma visão muito, na época, inovadora, que era essa arqueologia interdisciplinar e transdisciplinar. Então, tinha geólogos, biólogos, botânicos, pessoal da bioarqueologia, óbvio, e até a geoarqueologia, que é a minha especialidade, que era uma coisa nova na época também. Então, ele produziu esses dados de base, a gente começou a entender mais a cronologia da ocupação, quando que aparecem os primeiros sambaquis, como é que esses sítios começam a se ordenar na paisagem, conforme a paisagem muda, né? Porque nos últimos 5 anos era diferente do que é agora. E então, foram muitos dados novos para entender o modo de vida, essa cultura. Só que a arqueologia também avança ao mesmo tempo, como toda a ciência. E agora a gente tem métodos novos que não estavam disponíveis há 20 anos atrás, que nos permitem responder perguntas que a gente ficava meio que parado há 20 anos atrás, porque não tínhamos como chegar, e até que nos abrem a cabeça para perguntas novas. Então, o meu projeto vem meio nessa linha de trazer, de
meio que modernizar essa arqueologia de sambaquis com essas novas maneiras de estudar o passado, por exemplo, a arqueogenética, né? O estudo de DNA antigo, para saber a ancestralidade dessas populações, para saber os vínculos de parentesco, por exemplo, entre as pessoas que estão sepultadas no sambaquis. Isso já existe, esse DNA? Isso já foi feito em um artigo que saiu em 2023 e que tem muitos indivíduos que vieram de sambaquis daqui da região, mas também do norte de Santa Catarina, do sul de São Paulo e do Espírito Santo. Então, esses foram os primeiros dados assim sobre genética desses povos originários que a gente não tinha. Evoluindo, é possível tentar fazer um rastreamento comparando com hoje, tentar imaginar de para onde possivelmente foram se deslocando, foram evoluindo em comunidades posteriores? A ideia é tentar fazer esse mapa, assim, de onde, como vieram, da onde, como se organizaram aqui ao longo de 5.000, 6.000 anos de ocupação e o que aconteceu no fim. Porque a gente não tem relatos dessas sociedades feitos pelos portugueses e pelos colonizadores. Então, o que aconteceu nesse momento final? Essa é outra das grandes perguntas que eu gostaria de avançar para responder. É engraçado, né? A gente fica cheio, eu tô louco para ter uma aula agora, a gente fica questionando aqui, né? Embora eu acho engraçado que há relatos dos índios carijós, quando os primeiros portugueses começaram. Então, como assim, se índios carijós, se os primeiros, estou desbravando, nenhum homem branco teve, como é que já tem um índio mestiço ali, né, cara? Então, são curiosidades que a gente fica louco para... Os carijós aqui na região são os povos guaranis, né? Que foram denominados, né, pelo colonizador como carijós. Mas eles pertencem ao... Não era já uma mescla, então? Eles são os últimos grupos que chegam nessa região, né? Em torno de uns 200, 300 anos antes da chegada do colonizador, né? Então, a gente pensar aí são em torno de 800 anos atrás, mas a gente tem, de igual forma, nesse período, a gente tem uma diversidade cultural presente, né? A gente tem a presença de caçadores-coletores, né? Daí dos sambaqueiros, grupos aí pertencentes ao tronco macrolinguístico G, né? Então, os Xoklengs, os Laclanoxoklengs e os Caigangues. Então, a gente vai ter uma diversidade cultural nesse período. Porque os sambaqueiros, 5.000 anos de história, mas a ideia, os estudos apontam para que essa civilização, vamos dizer, tá errado, pode me corrigir, mas deixou de existir dessa maneira há quanto tempo? Aqui, na verdade, nessa região, Bica, a gente está falando a partir de 7.000 anos, não é nem 5, são mais 2.000 anos aí. E a gente pode pensar que não necessariamente o grupo se extinguiu, né? Aí que essa pergunta está seguindo. Essa construção dos sambaquis, né? O Rimena, a gente pode falar, acho que 1.500, por aí, a gente vai ter... O que a gente chama de arquitetura em concha, ela termina entre 2.200 e 2.000 anos atrás. Também no início da nossa era, digamos. Aí já não tem mais construção de sambaquis como a gente conhece eles feitos de concha. Aí passa a ter outro tipo os de rasos, sítio. né? Os mais rasos, né? Feitos de osso de peixe. Ok. Mas igual, a gente tá falando há muito tempo, gente. A gente tá falando de... O português chegou 500 anos atrás, sabe? E o que o português achou não tem nada a ver com o que existia por pelo menos 7.000 anos. Isso que é a perspectiva que a gente tem que deixar mais claro, que esse relato dos portugueses foi um fragmento, foi um segundo na história. Mas tudo que vai até 7.000, 8.000 anos atrás é outra realidade. E é isso que a gente está tentando entender melhor e desvendar. É para explodir a cabeça. Eu tenho perguntas... Esses materiais, essa questão de 7.000 anos se encontra mais aqui, existe em outras partes do Brasil, porque quando você vem uma pesquisa da USP para Jaguaruna fazer essa pesquisa, vem a Universidade muita gente vem para cá fazer essa pesquisa. É porque ela se concentra mais aqui ou a gente pode ter em outros lugares do Brasil também? A gente tem sítios mais antigos no Brasil, né? Não são exclusivos daqui, mas a gente tem sítios sambaqueiros bem antigos e principalmente a gente tem sítios monumentais, a gente tem uma grande quantidade de sítios que estão localizados nessa Lagoa, né? Então, esse projeto, quando o professor Paulo De Blasi chega... O que é um sítio monumental?
gigante, né? Bem esses monticulares que formam esses grandes morros, né? Como a gente vai ter aqui nessa região. Quando o professor Paulo de Blasi chega lá há 30 anos atrás, já com o projeto do Camacho, né? Que é na década de 90 ainda, ele vai se deparar com essa região e ele vai tentar, obviamente com esses estudos iniciais, entender essa ocupação, essa paisagem, né? E isso vem avançando e com isso acabou atraindo outras pesquisas, como a própria Ximena está comentando, né? Ela estudava uma parte muito micro, né, dos sítios arqueológicos, tentando entender e cada vez mais aplicando esses novos métodos, né, DNA, né, o estudo dos isótopos, né, cada vez a gente tem avançado muito nesse sentido e a gente está conseguindo formular novas perguntas e principalmente a gente tem novas perguntas para mover essa ciência, né. A hora que a Ximena estava falando, estava lembrando muito, né, uma antiga propaganda que a gente tinha, né, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. E na ciência a gente trabalha desse modo, né? A gente elabora as perguntas e, obviamente, depois vai perseguir, tentar encontrar respostas para essa pergunta. É claro que sempre a partir dos dados que a gente vai encontrando em sítio arqueológico, né? A gente vai, na arqueologia, sempre estudar a partir de uma materialidade, né? Daquilo que a gente vai encontrando no ambiente. E por isso que é muito importante, né, Bica? Eu acho que esse é um recado, acho que vale para todos. A preservação dos artefatos, dos objetos, sempre nos locais. Porque, para nós, na arqueologia, os objetos, esses utensílios, eles têm a ver com a relação com esses espaços e o contexto no qual ele está inserido. Se vocês verem o que a Ximena está desenvolvendo lá em campo, quase que a gente pode chamar de microescavação, porque é muito detalhado, né? A gente tem o nível de informação que ela está buscando com essa pesquisa, né? Obviamente, claro, que está motivada aí por essa pergunta, né? Então, é muito importante que muitas vezes as pessoas têm um ímpeto de retirar, né? Encontrei aqui, vou retirar do local. Não, pelo contrário, a gente deve criar ações para manter sempre essas informações ali, porque é a partir dessa leitura, dessa identificação desse material que está naquele ambiente que a gente vai conseguir remontar, né? Buscar entender esse passado. É um quebra-cabeça reverso, né? De entendendo como é que aquilo foi montado, como é que aquilo... Que doideira. Eu tinha comentado com vocês que eu ia deixar esse tema por último, o questionamento que o Anderson Botega fez pra gente, professora Ximena, sobre o que restou do incêndio do nosso símbolo maior, né, de museu, se tem informação, se sobrou algum material nosso que tenha ido lá para o Museu Imperial. Eu não tenho essa informação. Eu sei que material do Sambaqui Cabeçuda, que foi escavado pelo Castro Faria, estava no Museu Nacional. Isso. E que Imperial, desculpa, Nacional. É isso. E que provavelmente deve ter sido afetado pelo incêndio. Eu não sei a quantidade, o grau, nada. Né? Alguns materiais eles salvaram porque eles não estavam na reserva técnica na parte central do museu, né? Eles estavam em containers fora do museu. Então essas não foram afetadas, assim. Mas teve com certeza um impacto gigantesco. E assim, a gente pensar a nível Brasil, né? É claro que inclusive fora, né? A gente tinha múmias, né? No espaço. Essa questão arqueológica do Museu Nacional tem um grupo que mantinha? Como é que é? Ainda tem um programa de arqueologia no Museu Nacional. Sim. Que fazem muitas pesquisas ainda aqui nessa região. Né? Restando materiais interessantes, existe remotamente alguma possibilidade de, uma vez nós criamos um parque arqueológico valorizando os sambaquis, de poder resgatar para ficar para exposição aqui? Ou é algo tipo, não, foi para o Museu Nacional, não volta mais? Eu acho que o IFAM vai sempre avaliar isso, Bica. Eu acho que tu tem sempre a etapa de convencimento, demonstrar que o que tu está fazendo tu tem uma função social, né? Que tu realmente quer fazer a socialização desse material. É possível. Né? Claro que tendo bons projetos, né? Criando uma instituição museal que dê conta das exigências que tem o mesmo compromisso. Exato. É possível. Mas só para esclarecer também, o material, tanto das escavações de 20 anos atrás, quanto as minhas, o endosso é do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Não vai para o Museu Nacional. Não é que tudo que é arqueológico, patrimônio vai para lá. Não, está na USP porque é exigência do IFAM. Tem que ter uma instituição que dá esse endosso institucional, que dá a salvaguarda, que vai se comprometer por guardar o material. Então, desde aquela tua primeira visita aqui, essa coisa de esse material está na USP, não pegou problema lá? Não. Todo o material das escavações do professor de Blasi está no MAE, na nossa reserva técnica,
que hoje em dia é uma das melhores que tem para acervo arqueológico. A gente tem o privilégio, foi uma luta da nossa instituição e da universidade em ter um bombeiro 24 horas no museu, que fica fazendo a guarda, tipo, sempre tem bombeiro. A gente tem sistemas de prevenção de incêndios muito bons também. Nossa reserva técnica realmente bem protegida. Bem protegida. Eu me lembro de historiadores chorando na madrugada do incêndio, historiadores chorando, dizendo, cara, vocês não têm ideia do tamanho do prejuízo, do que nós estamos falando, lamentavelmente. Professora Ximena Villagrán, que sobrenome bonito, né, cara? Eu sou encantado, estava falando fora do ar com o compositor Rogério Villagrán, autor de clássicos que eu adoro cantarolar, e receber aqui uma Villagrán no estúdio me encheu de orgulho. Bem-vinda, professora, obrigado. Muito obrigada pelo convite. Imagina, professor, não tem nem palavras para te agradecer pela porta, pela pauta, e acho que a gente precisa conversar mais, tu tens que estar mais aqui no estúdio conosco. Com certeza, a gente vai trazer muitas vezes ainda a Ximena aqui, com certeza. Eu falo que eu estou explorando um pouco ela nesse sentido. Tá? Bom demais. Sejam bem-vindos sempre, desculpa a demora em passar água, rapaz, justo numa empresa do Grupo Atlântico, nós demoramos para servir água para nós. Tá aí. Bem-vindos, brigadão aí. Obrigada. Muito obrigado.